Eu ganhei um livrinho que foi o Espírito Santo que colocou na minha mão, né? Foi os Anjos da Guarda, foi Nossa Senhora. Eu tô em um livrinho aqui que é do projeto Evangelize Mais, do padre Claudemir Ricardo. E eu vou trazer alguns conteúdos desse livrinho só porque eu achei interessante cair bem na minha mão, logo eu que faço o podcast. Eu fiz um episódio sobre as obras de misericórdia que nós somos chamados a exercer durante a nossa vida. Tem toda uma reflexão do contexto para fazer essas coisas e uma vida em oração. Eu só vou relembrar porque vai ser o gancho para o próximo tema já desse episódio. Obras de misericórdia corporais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Obras de misericórdia espirituais, dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, rogar a Deus por vivos e mortos. E aí, naquele episódio, a gente refletiu que uma vida sem a oração, sem a presença do Espírito Santo, vai fazer obras mal feitas e vai parecer ser algo bom, mas ou vai ser inútil ou poderia ser melhor. Então vamos falar sobre os dons e os frutos do Espírito Santo para a gente também pedir isso em oração? Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. O temor de Deus não é medo, tá? É a reverência e o respeito à majestade de Deus. E com essa reverência e respeito e justiça à majestade de Deus, nós não aceitamos nos afastar de Deus. E como que se afasta de Deus? Pelo pecado. Então, o temor de Deus não é apenas a reverência a Deus. A consequência do temor de Deus é que nós temos uma docilidade maior para nos afastarmos do pecado, porque nós não aceitamos nos afastar da majestade de Deus. E acabamos nos submetendo à divina providência e à vontade divina mais facilmente. O dom da fortaleza, ele fortalece a alma para praticar virtudes com uma confiança muito grande em Deus, que Deus supera tudo. A fortaleza é isso, é esse fortalecimento da nossa fé, entendendo que não precisamos temer nada. Piedade. A piedade coloca na nossa vontade um afeto para com Deus, e esse sentimento é transmitido aos irmãos, que são filhos, somos todos filhos do mesmo Deus Pai. Então, esse afeto por Deus, ele é transcrito como um sentimento de carinho e amor familiar para com os nossos irmãos, né? Isso é a piedade. O dom do conselho, olha só, quer dizer que o Espírito Santo age nessa pessoa para saber para onde ir, o que fazer em cada situação para que seja feita a vontade de Deus. O dom da ciência é o dom em que o Espírito Santo julga corretamente e retamente as coisas. Então a pessoa tem uma compreensão do que é certo e errado. Ela consegue julgar corretamente pelo Espírito Santo o que se deve ou não fazer.
E o entendimento é o dom em que nós temos uma intuição de coisas reveladas e coisas naturais para ter uma leitura melhor do mundo em que nós vivemos. E o dom da sabedoria faz com que a gente saiba usar desses dons. E dentro do uso dos dons, a sabedoria junta a palavra sabedoria com saborear. É saber saborear com simpatia os frutos de Deus, sabendo usá-los da melhor forma possível. E qual é a melhor forma possível? A que Deus escolhe para nós. Eu tenho muita dificuldade em separar o conselho, a ciência, o entendimento e a sabedoria, porque eles estão interrelacionados. O dom do conselho, ele vem dessa observação do Espírito Santo para nos guiar no que é certo. A ciência seria o julgamento correto das coisas. O entendimento estaria na interpretação e como a tua intuição trabalha com a interpretação das situações. E a sabedoria talvez seja exatamente isso, o saborear de tudo que vem de Deus e sabendo se afastar do que não vem de Deus. Eu vou tentar exemplificar um pouquinho melhor cada dom com uma personagem que é o exemplo para todos nós, Nossa Senhora. E eu vou usar o Alto da Compadecida para pegar frases de Nossa Senhora que seriam exemplos de cada dom do Espírito Santo. A piedade, né, que eu acho que é um dos dons mais lembrados que Nossa Senhora tanto se deixou levar pelo Espírito Santo a vida toda, inclusive no céu. Quando Nossa Senhora fala no julgamento, veja que é um homem pobre, fraco, cheio de medo, que sofreu na vida. Ela enxerga a fragilidade do ser humano e ela se compadece, a compadecida. Então, poderia ser esses momentos de Nossa Senhora em que ela fala, veja bem, eu enxergo nele motivos para me compadecer, poderia ser a piedade. Momentos de sabedoria, em que ela usa da sabedoria para ter uma visão total da vida, saborear a criação divina. E em certos momentos ela fala, é preciso considerar a miséria em que ele viveu. E ela está tentando ver o contexto como um todo na criação. No dom do entendimento, ela se aprofunda nas razões por trás das ações humanas, tentando discernir o que é maldade e o que não é. Em alguns momentos ela fala, ele não mentia, não enganava por maldade. Ele tinha necessidade e a esperteza é o recurso do pobre. Ela não está pedindo que finjam que nada aconteceu, mas que interpretem o coração dele no julgamento, as reais intenções por trás, que é uma coisa que é secreta a nós, fica só com o Espírito Santo. O dom do conselho, em que ela falou, então vou dar uma saída. O conselho é quando a gente enxerga as coisas e o Espírito Santo cochicha para nós. Você pode fazer tal coisa que seria a vontade de Deus. E Nossa Senhora fala, você volta para a terra e se compromete a não correr mais risco de ir para o inferno? E é isso que é feito. Então você vê, o conselho é uma saída por uma porta que ninguém enxergava, que o inimigo não queria que a gente soubesse que existia. E quando ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela tem esse conselho. Mas e se João Grilo não for para o inferno? Se não tem lugar para ele nem no inferno, nem no purgatório, devolva-o à terra e dê uma nova chance. O conselho é a porta que o Espírito Santo abre e que ninguém sabia que existia. E o dom do temor de Deus, eu não preciso nem citar, né, gente? Eu acho que
ela é inteira, né? Se você quer saber o que é o temor de Deus, olhe Nossa Senhora. Ela inteirinha ali te olhando. Além disso, a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, talvez seja algo que a gente nem veja, mas ela, né? Eu digo que o temor de Deus e a fortaleza, assim como a própria piedade, são dons do Espírito Santo que estão inteiros em Nossa Senhora. Nossa Senhora é um quadro desses dons exposto para nós. E quais são os 12 frutos do Espírito Santo? Quais são os frutos dessa árvore? Caridade, a caridade que vem da piedade, né? Da piedade, do conselho, da ciência, da sabedoria, tá? A caridade de enxergar o outro como irmão. A alegria, né, vem muito do temor de Deus, da fortaleza, da sabedoria, do saborear. A paz que vem do conselho, da ciência, da piedade. A paciência, a bondade, a benignidade, a longanimidade, mansidão. Os devotos de Santa Margarida Maria Alacoque do Sagrado Coração de Jesus sabem, né, da mansidão. Fidelidade, modéstia, continência e castidade. Ou seja, eu vou entrar em cada fruto, mas vamos lá. Os frutos dessa árvore, que é uma vida no Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, leva simplesmente a um amor a Deus que transcende, que ele transborda, e ele é dividido com todos porque é muito amor a Deus. Da nossa parte, porque Deus nunca deixou de nos amar, né? E então, da nossa parte, porque a gente pode dizer sim ou não para ele. Então, o Espírito Santo ajuda a gente a dizer sim. Então, esse amor que nós começamos a retribuir a Deus, ele transborda até para os lados, até para a nossa vida, para os nossos irmãos. E além desse amor, o Espírito Santo nos ensina que não adianta só alimentar a carne. Então, por isso que muitos desses frutos são frutos do amor a Deus em prática, mas também são frutos dizendo, não se fie no que é terreno, material, carnal. Não alimente apenas a tua carne. Então, vamos lá, a caridade, para mim, é o ápice desse amor a Deus que transborda para os lados. Então, a gente ama tanto a Deus acima de todas as coisas, que nós amamos os outros por causa de Deus. Nós amamos toda a criação do Pai. Então, é o amor que transborda. Para mim, a alegria e a paz, elas são o amor que ele ocupa todo o espaço, esse amor a Deus. Então, a alegria é essa satisfação espiritual, essa completude que só vem de Deus. A paz também é uma suavidade interior, porque estamos com Jesus, em Jesus, para Jesus. E Jesus é a própria paz, é a suavidade da nossa alma. Aí nós temos a paciência, que a paciência é um pouco da paz e da caridade mescladas ali. A paz vem do amor a Deus que transborda e nós olhamos para o outro com um olhar mais caridoso, né? Nós falamos tanto de caridade. A paciência é essa perseverança apesar de tudo, é esse coração e essa alma que eles não aceitam perder esse amor que transborda por Deus. A bondade é querer e fazer o bem às pessoas de forma gratuita e sincera, sem outros interesses, sem esperar nada em troca. A pessoa ama verdadeiramente e por isso faz o bem. O amor se derrama em atos de bondade. E a benignidade, ela é de certa forma parte da bondade, mas é uma bondade específica. Ela entra na generosidade verdadeira, concreta. Ela vai além da obrigação e da justiça.
ela é uma bondade que ela perpassa todos os limites e ela se dá de graça apesar de tudo, porque apesar das adversidades, das dificuldades, a benignidade, o se fazer generoso, precisa transbordar. A longanimidade está relacionada com a magnanimidade, que é a grandeza do espírito. Então, a longanimidade é o esperar sem se amargurar, mesmo nas dificuldades. E eu digo para vocês que a longanimidade vem muito com a oração do Santo Terço, porque eu nunca consegui ter longanimidade. Mas quando eu comecei a rezar o terço, ela vem gratuita. É muito engraçado, é muito interessante, que assim, eu acho que a fé, a continência, a caridade, a paz, a alegria, elas até podem vir de outras orações, mas eu particularmente, a longanimidade, essa espera sem se amargurar, sem endurecer o coração, que é onde muitos de nós a gente se perde com o tempo, eu só consegui rezando o terço. Eu brinco que o terço, eu tenho muitos prazos que não estão se cumprindo e o terço está sempre me dizendo espera, espera e espere. Mansidão, devotos do Sagrado Coração de Jesus já conhecem. Inclusive, quem está escutando esse episódio, se você não se consagrou ao Sagrado Coração de Jesus, se consagre. E, se possível, vai na sua igreja, na sua paróquia e fala assim, olha, eu queria fazer a fitinha para me consagrar na missa ao Sagrado Coração, que o apostolado cuida disso. Vai atrás, que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, tá? A mansidão, ela é associada à humildade e à paciência. É a imitação de Cristo em essência. A mansidão, ela combate a ira, ela combate o ódio, o ressentimento. Vamos lá para o fruto da fé. A fé, que é uma das virtudes teologais e é um dom fundamental para não se desesperar, não desanimar, não abandonar Jesus. E é dessa fé que nós nos mantemos firmes e não esquecemos de nos manter em oração. A modéstia. Aqui, os 3 últimos frutos, eles estão muito relacionados com aquela mensagem. Não se fie, não confie apenas no que é terreno, mundano, carnal. Não basta saciar a carne, porque a carne é fraca e insaciável. O verdadeiro alimento é o pão vivo, que é Jesus. Então, o que é a modéstia? A modéstia é esse pudor, essa consciência cristã sobre que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu mereço respeito e respeitar o próximo, e começar a pensar como eu quero que me vejam. E isso é muito interessante, porque a modéstia não é apenas não usar um determinado tipo de roupa. A modéstia é entender que você é o templo do Espírito Santo e se perguntar: se eu sou porta-voz de Jesus, da minha fé católica, como as pessoas me enxergam, né? Como eu deveria me portar em público para as pessoas verem aquilo e entenderem: olha, é um filho de Nossa Senhora. Ah, essa aí vai na missa. Nossa, eles comungam, eles acreditam em Jesus Eucarístico. É ter parte no corpo de Cristo e entender: eu estou inspirando alguém a conhecer a minha fé e a respeitar a minha fé, ou a minha fé passa impressão para todo mundo que eu conheço e talvez no fundo para mim mesmo, para mim mesma, que é uma fé de palavras sem ação, que ninguém nem acredita que eu acredito e eu não inspiro ninguém a acreditar. Isso vai muito além do tamanho de uma saia, de um cara que anda sem camisa, do tamanho da roupa de banho na praia. A modéstia, ela está muito mais interessada em qual a imagem que eu passo. Eu inspiro as pessoas
Isso é um fenômeno muito interessante, porque eu vou te falar uma coisa que nem sempre a gente sabe e nomeia. Mas se você parar para notar, vai fazer sentido o que eu vou te falar. Você já notou que pessoas elegantes, bem vestidas, trabalhadoras, honestas, as pessoas que nós admiramos podem nos influenciar pro bem ou pro mal? Uma pessoa que não inspira ninguém, a pessoa fala, nossa, se tá acabado assim indo naquela igreja com Jesus eucarístico, imagina, né, o que isso significa. Agora, por exemplo, eu tive uma experiência muito semelhante com duas pessoas por motivos diferentes no último ano. Eu vi uma mulher muito chique, sofisticada, sensata, educada. E quando eu descobri que ela era católica, isso me inspirou ainda mais, porque eu achei ainda mais chiquérrimo e maravilhoso nós termos uma pessoa tão legal e tão católica, né, dentro da nossa fé. E também, nos últimos meses, eu conheci uma pessoa muito trabalhadora e honesta, uma pessoa que você confiaria as chaves da sua casa de olhos fechados. E ela sempre com uma medalha de Nossa Senhora, sempre em oração. E é isso, sabe? É a impressão que nós passamos para as pessoas. Tornar ainda mais atraente e atrativa a nossa fé em Jesus, a nossa posição de católicos que acreditam em Jesus eucarístico, que vão na missa, que confessam os pecados, tornar ainda mais cativante ser filho de Nossa Senhora. Porque você já pensou, nossa, que feio, a pessoa com uma medalha de Nossa Senhora roubando numa loja, toda maltrapilha, sendo insolente. Claro, ninguém é perfeito, eu mesma essa semana não fiz uma cena muito bonita numa farmácia, mas assim, dentro do possível, né? E aí a gente entra também na continência, que é ser equilibrado, controlar os apetites dos prazeres físicos. É entender que o nosso corpo, ele sempre vai ter fome de alguma coisa, porque na verdade a gente tem fome de Deus, na verdade, né? Então, toda a vontade de comer, de passar vontade, de eu quero fazer isso, aquilo, quero viajar, não tem problema querer fazer essas coisas, mas assim, ser escravo do corpo nunca serve pra nada. Até porque você comeu agora num restaurante, daqui a 4 horas você já vai estar com fome de novo, como se tivesse comido um miojo ou feijão com arroz. Não quer dizer que a gente não deva buscar coisas boas na nossa vida, mas ser escravo dos apetites físicos nunca é o caminho. E aí entra também a castidade, que é tentar manter a pureza do corpo e, consequentemente, da alma, praticando com alegria e plenitude o 6º e o 9º mandamentos, guardar a castidade nas palavras e atos e também nos pensamentos e desejos. Não é apenas uma abstenção, mas é se elevar e não se deixar controlar por outras situações e se guiar pelo Espírito Santo. Porque muitos dos problemas que a gente tem é porque nós não aceitamos não como resposta. E nós não falamos não para as pessoas. E isso vai ser também para um próximo episódio, a reflexão sobre os mandamentos. Os mandamentos da igreja e de Deus, eles não são para ser uma prisão. Mas eu vou contar em fatos reais do porquê a arte de saber dizer não para situações nos livra de mais problemas do que a gente imagina.